Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um encontro online da Catequese São Francisco de Assis. Espero que vocês estejam todos bem e estejam aí dispostos a aprender mais um pouquinho sobre Jesus e sobre a nossa religião católica apostólica romana, certo? Então, eu me chamo Tia Marília, alguns vão se lembrar de mim. Os nossos vídeos que eu estava fazendo, nós estávamos colocando apenas a voz, mas hoje eu decidi aparecer um pouquinho para vocês me verem também, certo? Então será um encontro, mesmo que virtual, mas um pouquinho mais próximo. De início, vamos ficar aí ou de joelho ou em pé para a gente rezar, né, um pouquinho, chamar o Espírito Santo para o nosso encontro, para que ele possa entrar em nossos corações, em nossa mente, e nos ajudar a aprender melhor sobre a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E agora vamos rezar uma oração bastante importante que vocês vão aprendendo aí ao decorrer da catequese. Vocês vão aprender, certo? Espero que todo mundo aprenda. É muito importante que vocês aprendam essa oração, que é a oração do Espírito Santo, certo? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos nossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, agora sim, estamos preparados para iniciar nosso encontro, certo? O nosso encontro de hoje, ele se tratará da criação do mundo, certo? Então, o tema, Deus criou o céu e a terra. Então, para a gente iniciar a nossa discussão e o nosso aprendizado sobre este tema, vamos abrir aí nossa Bíblia, Manual do Cristão, certo? Manual do nosso aprendizado na catequese. A Bíblia é o nosso primeiro manual, o principal manual, o nosso principal instrumento. Então, vocês vão abrir aí a Bíblia de vocês, no primeiro livro, né, que vai ter aí Gênesis, certo? Capítulo 2, versículos de 4 a 10. Os capítulos são sempre os números maiores que vocês vão encontrar aí na Bíblia. E os versículos são os números menores, certo? Então, maiores, menores. Certo? Os números maiores são os capítulos e os números menores os versículos, tá bom? Então vamos lá, todo mundo abrindo a Bíblia. Pegar aí sua Bíblia, procura aí ela. Deve estar bem guardadinha, né? Então vamos lá. Procura Gênesis. Vou colocar o nome todo, porque às vezes vocês não... Gênesis, capítulo 2, versículo de 4 a 10, certo? Então, vamos lá. Todo mundo encontrou? Já está aí no ponto certo da leitura. Então, eu vou ler daqui. Minha Bíblia não quer passar a folha. Só um minutinho, pessoal. Aqui. Então, eu vou ler daqui e vocês me acompanham daí, certo? Então, Gênesis 2, de 4 a 10. O homem e mulher são modelados por Javé. Javé na Bíblia quer dizer Deus, certo? No dia em que Javé, Deus, fez a terra e o céu, ainda não havia na terra nenhum arbusto no campo, nenhuma erva do campo havia brotado, pois Javé, Deus, não tinha feito chover sobre a terra, e não havia ser humano que cultivasse o solo e fizesse subir da terra a água para irrigar a superfície do solo.
Então Javé Deus modelou o homem como o pó do solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Javé Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que havia modelado. Javé Deus fez brotar do solo todas as espécies de árvores agradáveis de ver e boas para comer. E no centro do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para irrigar o jardim, e daí se dividia em 4 braços. O primeiro chama-se Fisson. É aquele que circunda toda a terra de Evila, onde existe ouro. Palavra do Senhor. E vocês respondem, graças a Deus. Então, nesse tema, nessa leitura que a gente pôde compreender hoje, certo? Nosso terceiro encontro online, a gente pode ver um capítulozinho aí sobre a criação do mundo, né? Nós sabemos que, segundo a Bíblia, se vocês começarem a ler Gênesis desde o primeiro capítulo, do capítulo 1, vocês vão ver que, segundo a Bíblia, Deus criou tudo que existe. Antes não tinha nada, era plena escuridão. Então Deus criou tudo, Deus criou a luz, Deus criou as águas, Deus criou os pássaros, Deus criou os peixes para que pudesse também nos alimentar. Deus criou as estrelas, Deus criou toda a constelação, todo ser vivente Deus criou. E por fim, Deus criou o homem, soprou na narina e Deus criou o homem e a mulher, sua imagem e semelhança. Então o homem e a mulher foram as últimas criações de Deus durante aí os 7 dias de criação. E Deus criou esse homem e essa mulher e deu a eles tudo o que eles precisavam para viver. Deu água, deu luz, deu frutos, deu flores, deu peixes, todos os animais. Então Deus criou o homem e a mulher, sua imagem e semelhança, para que eles vivessem, reproduzissem e enchessem o mundo de seus descendentes, Então, aí no Jardim do Éden, como vem dizendo a palavra, Deus criou, E aqui no nosso livrinho da catequese vem dizer o seguinte: Deus criou tudo que existe e continua acompanhando a sua criação. A criação é o começo de tudo para falar de Deus e do seu amor. A fé da igreja ensina que o autor de toda a vida é Deus, mas não tem a preocupação de explicar como o mundo foi mudando e evoluindo. A igreja não explica a evolução, nem o surgimento de novas espécies de animais e plantas. Quem faz isso é a ciência. A fé nos fala que a vida teve sua origem em Deus, Deus criou o universo livre e diretamente, sem nenhuma ajuda. Deus criou o mundo para manifestar e comunicar a sua glória. Ele quer que as criaturas partilhem de sua verdade, da sua bondade e da sua beleza. Eis a glória para a qual Deus as criou. Então Deus criou todas as criaturas que existem no mundo para serem boas, para serem fraternas, para respeitarem umas às outras, para viver em comunidade, principalmente o homem e a mulher. Deus plantou no coração do homem e da mulher a semente da bondade, a semente das coisas certas. Porém, vão acontecer durante a criação várias coisas que vão mudar um pouco o percurso. Por quê? Dentro das nossas escolhas existe o chamado livre-arbítrio. Então, para Deus, nós podemos escolher o que devemos fazer, o caminho certo, o caminho errado, Deus nos ajuda, nos dando ciência, nos dando saúde, nos dando amor, nos dando alimento, nos dando a fé, Mas aí, muitas vezes, os seres humanos, eles tendem a escolher os caminhos errados, os caminhos que não agradam a Deus. E isso entristece o Senhor Deus. Então, hoje, a gente pode aprender que Deus criou tudo o que há no mundo para que nós possamos viver bem. Mas, às vezes, as pessoas insistem em magoar Deus com atitudes, magoar Deus com a falta de humanidade e a falta de amor. E não foi isso que Deus
quis quando criou o mundo, quando criou os seres que existem no mundo. Deus quis que todo mundo se amasse, se respeitasse, tratassem uns aos outros, assim como Adão e Eva, né? Ele queria que tratassem sua imagem e semelhança, ou seja, tratasse uns aos outros como se estivessem vendo Deus naquelas pessoas. É para isso que Deus nos criou, para que a gente possa tratar o próximo com respeito, com carinho, com amor, com paciência, com fraternidade. Deus quer que todos nós possamos ver no irmão, ver no próximo a semente do Cristo, ver Deus nas outras pessoas. É para isso que Deus nos criou, certo? Então, que a gente possa plantar no mundo, levar para as pessoas a bondade, o perdão, o respeito, sem egoísmo, sem maldade, sem preconceito, sem racismo, sem intolerância, porque tudo isso desagrada a Deus e faz Deus ficar muito triste. Ele nos deu tudo, Ele nos dá tudo diariamente. Nos dá a coisa principal, que é a saúde, né? Que são nossas pernas, nossos braços, a vida. A vida é o dom primordial de Deus. Nós devemos conservar e respeitar, tanto a nossa quanto a do outro. Nós não podemos tirar nossa própria vida, nós não podemos tirar a vida do outro, porque isso desagrada demais a Deus. Deus fica triste. Deus quer que a gente viva, que a gente possa espalhar amor, espalhar respeito, possa conservar e preservar a natureza e tudo que Ele criou, certo? Então, para hoje, como tarefinha de casa, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte. Vamos lá. Vocês vão abrir em Gênesis novamente, certo? E vão ler aí o capítulo 1 todinho, certo? Então, vão ler todo o capítulo 1. Vão ler ele todinho. E depois, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão... Quem tiver cartolina, bem. Quem não, pode fazer numa folha de ofício também. Vão fazer colagens sobre aí a criação do mundo. O que Deus criou no primeiro dia, você vai colar lá. O que Deus criou no segundo dia, você vai colar. E também pode escrever, certo? Ficaria ótimo. O que Deus criou no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e o que Ele fez no sétimo dia. Então, eu quero que vocês façam essa colagem como se fosse um cronograma sobre a criação do mundo por Deus, certo? Cada dia vocês vão ler Gênesis, o capítulo 1 todinho, e vocês vão descobrir o que Deus fez nesses 7 dias, né? Aí, de criação do mundo, certo? Vocês vão fazer isso e enviar para a tia, para a gente corrigir e ver aí a participação de vocês. Lembrando que é muito importante que vocês entreguem as atividades, certo? Porque a gente tá anotando tudo para no final a gente ver quem aí vai conseguir fazer a primeira Eucaristia ou não, certo? Então, um beijo, um forte abraço, se cuidem e até o próximo sábado. Tchau, tchau, pessoal!